nosso Deus. Pedro e João, irmãos, eles vão indo no templo ali adorar o nosso Deus, e chegando ali na porta formosura, onde ali no templo, onde eles ali orar, eles ali, irmãos, eles dão ali de cara e encontram um aleijado na porta ali pedindo esmola. E nesse momento, irmãos, esse homem que estava ali no chão ali, pedindo esmola para todos que iam naquele templo há mais de 40 anos. E a palavra de Deus fala, irmãos, que ele, desde o ventre da sua mãe, ele não andava, vivia ali se arrastando pelo chão. E ali nos dias de culto, irmãos, durante esses 40 anos, homens levavam esse homem ali na frente do templo de Deus para pedir esmola. E ali pedir esmola, irmãos, era o sustento desse homem, para ele poder viver. E Pedro e João, irmãos, chegam ali na frente do templo e vê esse homem ali sentado na porta do templo. Esse homem, irmãos, eu creio que na sua vida inteira não teve mulher, não teve filhos, não pôde trabalhar, pois era aleijado, mas chegou o dia e a hora do seu milagre na sua vida. Hoje nós estamos aqui no templo de Deus, e hoje é a hora, é o momento de nós adorarmos a Deus e Deus entrar com providência nas nossas vidas, irmãos. Não sei, só Deus sabe o seu pedido essa noite, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, como Ele fez um milagre na vida desse homem coxo, irmãos, que há mais de 40 anos vivia ali sentado na porta do templo pedindo esmola, chegou a hora dele. E hoje nós estamos aqui na presença de Deus. Nosso Deus, irmãos, Ele está prontinho para ouvir a minha oração, a sua oração, do nosso louvor, irmãos, que não ficaram debaixo desse templo. Eu creio que subiu como incenso suave na presença desse Deus maravilhoso. E aproveita a oportunidade, irmãos, desses minutos, dessa hora, que nós estamos aqui no templo de Deus. E esse é o momento que nós, ao sairmos desse lugar, seremos abençoados por Deus. Porque tudo que nós fizemos para Deus, irmãos, nosso Deus, Ele recompensa a cada um de nós. Pedro e João, irmãos, eles olham para esse aleijado. E olhando para esse aleijado, Pedro, irmãos, ele fita os olhos desse aleijado. Naquele momento, irmãos, o aleijado pedindo esmola, Pedro olha para ele e fala para ele: olha para nós. E esse aleijado, irmãos, ele teve um susto, porque naquele momento Pedro pediu para ele olhar para ele. E era muito difícil, irmão, uma pessoa passar ali, fazer uma oração para ele, conversar com esse aleijado, mas ele teve um susto. Um homem, um servo, um homem de Deus pedindo para olhar para ele. E fitando os olhos, irmãos, esse aleijado em Pedro. Pedro, naquele momento, ele fala para esse aleijado: olha para nós. Eu não tenho ouro e nem prata. E o aleijado tomou do susto. Já estava alegre, pensando que Pedro e João parou ali para dar um dinheiro para ele. E ele ouve essa notícia: não tenho ouro nem prata. A sua alegria naquele momento, ele já fica triste. E hoje eu não vou ganhar dinheiro. Mas ele mal sabemos o que Pedro ia dar para ele. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos,
só olhou para ele e falou para ele: não tenho ouro nem prata. E Pedro falou para ele: agora nesse momento eu te digo. Naquele momento, irmãos, Pedro, lhe fitando os olhos, Deus fala para ele: eu te digo, levanta-te e anda. E eu creio, irmão, naquele momento houve um grande milagre do nosso Deus. Porque Pedro falou para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Mal sabe, irmãos, que aquele homem, aquele já na porta do templo, ele tinha algo maravilhoso na vida dele, melhor do que o dinheiro. Porque o dinheiro ele não cura as pessoas, só Deus cura. Os irmãos sabem que homens muito cheios de dinheiro no mundo têm o seu dinheiro e mais não têm a sua cura. Trocariam o seu dinheiro para a sua cura. E Pedro, fitando os olhos desse homem, fala para ele: não tenho ouro e nem prata, em nome de Jesus o Nazareno. Glória a Deus. E naquele momento, irmãos, eu creio que no cérebro daquele homem, e há no cérebro de cada um de nós, mais de 20 bilhões de células nervosas. E naquele momento, células no cérebro daquele homem, irmãos, começam a mandar um relâmpago para o corpo dele. E aquelas células, irmãos, nervosas da mente dele, igual tem no nosso corpo, que manda para as mãos, para as pernas. Deus começa a fazer esse grande milagre na vida desse homem, irmãos. Onde essas células nervosas, irmãos, começam a mexer as mãos dele, começam a mexer as pernas dele. E ele sente algo maravilhoso no corpo dele naquele momento. E naquele momento, irmãos, onde Pedro fala para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, em nome do Jesus Cristo, o Nazareno. E Pedro, irmãos, o pega pela mão direita. E naquele momento Pedro só fala uma palavra: levanta-te e anda. E naquele momento, irmãos, esse homem que era aleijado, ele dá um salto muito rápido, porque o poder de Deus naquele momento na vida daquele homem foi maravilhoso. Um homem 40 anos pedindo esmola, e Pedro, para ele, irmãos, cheio do Espírito Santo, ele estende a sua mão direita para esse homem, e esse homem dá um pulo e começa a glorificar o nosso Deus. De tanta alegria que ele teve nesse momento, irmãos. Nós, no culto, louvando a Deus, nós sentimos algo muito maravilhoso em nosso corpo, em nosso coração, em nosso ser. E esse homem aí sentiu isso, uma alegria tão grande, porque foi algo muito rápido, com o poder de Jesus Cristo. Ele saltou, deu um abraço em João e Pedro, olhou para o templo de Deus e viu aquele templo lindo, onde há 40 anos ele não entrava no templo, porque aleijado não entrava naquele templo. E ele olha para o templo, irmão, dá um abraço em Pedro, dá um abraço em João, e entra com o homem de Deus, Pedro, dentro do templo de Deus, pulando, adorando esse Deus Todo-Poderoso. Que milagre, irmãos, que milagre esse homem teve na vida dele. Nós estamos aqui hoje na presença de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele está prontinho para fazer um milagre no nosso corpo, na nossa vida. Basta com nossa fé, essa fé que Deus dá para cada um de nós, nós aproveitar o momento e pedir para Deus essas bênçãos que nós precisamos
nas nossas vidas. Esse homem, irmãos, ele não tinha uma família, eu creio, mas naquele momento, naquele dia em diante, eu creio que ele serviu a Deus pelo resto da vida dele. E é isso que Deus faz com o homem, irmãos. Esse homem, irmãos, ele nem pediu essa bênção para Deus. Muitos estão dentro da igreja e nem abrem a sua boca para pedir uma bênção para Deus. Mas o nosso Deus, ele quer que nós abrimos as nossas bocas, irmãos, e confessamos que Ele é o nosso Salvador. Por isso que eu disse para o irmão agora há pouco: não desperdice esse momento de estar na casa de Deus, no templo de Deus, porque Ele está aqui prontinho, não com seus ouvidos tapados, prontinho para ouvir nossas orações e os nossos pedidos. O templo de Deus, irmãos, aquele homem, mais de 40 anos não entrava ali. Que alegria teve esse homem. Esse templo de Deus tinha uma porta, irmão, chamava Porta Formosura. Esse templo de Deus, ele tinha somente uma porta só. E essa porta chamava Porta Formosura. Eu creio que era uma porta de bronze, não sei se era de ouro. E aquele homem, irmãos, depois de muitos anos aleijado, ele teve essa bênção na vida dele. E a porta, na Bíblia, irmãos, ela quer dizer que Jesus é a porta. Ele mesmo diz: eu sou a porta. O nosso Jesus Cristo, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar, salvar-se-á. Se você entrou dentro desse templo hoje, irmãos, a porta é Jesus. Jesus, irmãos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra fala muito de portas. Portas do coração, portas da alma. E Jesus fala: eu sou a porta. Fala que a porta, essa porta que nós servimos, é uma porta apertada. Nós, servos de Deus, quando vemos para a presença de Deus, irmãos, tem muita coisa que nós podemos fazer. Muita coisa nesse mundo nós podemos fazer, que é o pecado. E o pecado, ele desagrada a Deus. Nós podemos perder a nossa salvação em Cristo Jesus. Você não pode pensar que é um caminho apertado servir a Deus. Está aqui, sair do nosso lar, junto da nossa família, largar de tudo e vier aqui na presença de Deus, nessa igreja. Nada em vão, tudo tem uma recompensa para aquele que serve a Deus. Se hoje você está aqui, a presença de Deus, nem que você abra sua boca, o Todo-Poderoso, Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Porque antes de nós abrirmos as nossas bocas, porque nós servimos a Deus, estamos aqui na casa de Deus, casa de oração para todos os povos. E antes de nós abrirmos nossa boca, Deus sabe o que é melhor para nós. E hoje, irmãos, eu falo de novo: não desperdice esse momento. No final do culto, faz uma oração fervorosa para Deus. Peça para Deus assim: meu Deus, como o Senhor mexeu no corpo daquele aleijado, começa a mexer no meu corpo hoje. Transforme o meu corpo, meu Deus. Transforme a minha vida. Tire os vícios da minha vida, meu Deus. Dá-me força para tirar os vícios da minha vida e ter mais fé para te adorar, meu Deus. Os irmãos vão ver que Deus, com seu poder, Ele pode te dar uma bênção tal na sua vida, que muito em breve você vai vir aqui na frente e dar um testemunho que Deus liberta, que Deus salva, que Deus tira o vício do homem, que Deus prepara o homem para a sua salvação, para entrar no céu,
Porque o nosso corpo, irmãos, a nossa vida é templo do Espírito Santo. Temos que cuidar desse corpo. Imagem e semelhança do nosso Deus. Para terminar, eu queria só falar uma coisa dos irmãos, falando de portas. Hoje lá em Jerusalém, irmãos, existe uma porta dourada, muito grande. Essa porta, irmãos, se eu não me engano, não me esqueço, essa porta é direcionada para o sol. Quando o sol ele vem, irmãos, nasce, o sol bate nessa porta. Lá em Israel, em Jerusalém, existe essa porta. A porta oriental, se não me engano. E essa porta, irmãos, ela é muito grande. E os judeus, por saberem que Jesus, quando falou, em 3 dias, ele iria para o seio da terra. E depois ressuscitaria. Os judeus ficaram sabendo disso. Deram até dinheiro para os soldados para mentirem que o corpo de Jesus foi roubado. E essa porta que está lá, irmãos, para ninguém chegar perto dela, para Jesus um dia não voltar, porque os judeus, irmãos, que não acreditam em Jesus, eles não acreditam em Jesus, não aceitam Jesus e dizem que Jesus não vai vir nos buscar, porque eles estão esperando o outro Cristo até hoje. E essa porta que está lá, irmãos, para impedir a volta de Jesus, eles colocaram um cemitério muito grande na frente dessa porta. Porque Jesus, irmãos, ele não toca ele não toca em mortos. Porque Jesus, o nosso Deus, ele é santo. E para impedir, irmãos, os judeus colocaram um cemitério na frente dessa porta. Mas isso não vai impedir a volta de Jesus. Nada nesse mundo, irmãos, vai impedir a volta de Jesus. Por isso que a palavra fala: persevere até o fim. Muitos pensam que Jesus não vai voltar, porque os nossos avós, os nossos tios, há muitos anos falam da volta de Jesus, mas ele não volta. Mas eu creio, irmãos, assim como aquele dilúvio veio na vida daquelas pessoas, Jesus vai voltar, não para acabar com esse mundo com água, mas sim com fogo consumidor, porque o nosso Deus ele é fogo consumidor. E para terminar, colocar esse cemitério na frente dessa porta, porque um dia, quando Jesus voltar, a palavra, a profecia fala que ele vai entrar por essa porta. E eu digo para os irmãos, como ele vai voltar? Ele vai voltar voando, irmãos, nas nuvens, nos ares. Vai chegar nessa porta e vai atravessar. Nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para um dia estar junto com Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso Deus seja para sempre louvado e adorado entre nós, irmãos. Lembre-se muito bem de se alejar, irmãos, dessa bênção que ele nem pediu na vida dele. E Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos, curou esse homem. E hoje, esse mesmo Jesus, esse médico dos médicos que é Jesus Cristo, hoje ele está aqui para te curar, para te libertar, para tirar os vícios. Basta nós termos força de vontade, colocar o joelho no chão, adorando a Deus em espírito e verdade, e ele ouvirá as nossas orações e os nossos clamores. Hoje é dia de festa. Está findando o final do ano. O ano que vem é o ano aceitável do Senhor. Que o ano que vem, irmãos, essa igreja possa estar muito cheia.
E entre essas pessoas eu creio que estejam nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu por todo ser humano. E Ele quer que todos sejam salvos. Nós, instrumentos de Deus, temos que pregar o Evangelho, nunca desanimar. Porque, irmãos, Deus Ele tem algo muito maravilhoso para dar para cada um de nós. Basta estar nesse caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é o caminho. E as palmas são para Jesus. Aleluia.